Bendito seja o santo nome do Cordeiro de Deus. Bendito seja Deus. Meus amados irmãos, aqui quem vos fala é esse comedor de bolacha seca na beira do riacho. Eu quero hoje, meus amados irmãos de todo o Brasil, irmão, dar mensagem do profeta de Deus aqui no Brasil. Eu quero fazer aqui nesse ministério, seguindo a coluna de fogo, uma homenagem aqui a esse cidadão de bem aqui, a esse ungido de Deus, apóstolo, missionário apóstolo, o irmão Asher Russell Martin, esse homem de Deus aqui. Foi através desse homem que a mensagem chegou no Brasil. Foi através dele que ele trouxe a mensagem para o Brasil. O irmão Asher Russell Martin, ele chegou aqui no Brasil no ano de 1952, quando ele veio para o Brasil. Depois de 4 anos, ele volta aos Estados Unidos, em 1956, e aí ele conheceu o profeta. Lá nos Estados Unidos, o irmão Asher, ele era um teólogo, um homem muito sábio na Bíblia, era teólogo. Mas quando ele conhece a mensagem através do irmão Branham, mudou todo o conceito dele, tudo aquilo que ele aprendeu lá na teologia, ele não valeu de nada. O conhecimento que ele tinha conhecimento, mas não tinha revelação. E quando ele conhece o profeta, aí ele vai e aceitou a mensagem. E em 1958, o irmão Branham comissiona o apóstolo, o irmão Asher Russell Martin, a pregar a mensagem no Brasil. É tanto que na mensagem conferência, o irmão Branham se refere ao anjo no Brasil, se refere ao apóstolo, o irmão Asher Russell Martin, e não ao pastor Joaquim Gonçalves. Porque muito aqui no Brasil, por idolatrar o saudoso pastor Joaquim Gonçalves, chamava o pastor Joaquim Gonçalves do anjo, que o irmão Branham disse que era o anjo do Brasil. Mas não é, não. Porque daí passaram a idolatrar Joaquim Gonçalves e chegou nessa balbúrdia que vocês estão vendo aí. Mas o ungido de Deus, o irmão Asher Russell Martin, começou a pregar a mensagem aqui no Brasil. Começou em Brasília, na construção de Brasília, o irmão Asher já estava evangelizando lá em Brasília. Aí evangelizou lá no Mato Grosso, que antes era só Mato Grosso, não tinha Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso. Ele começou ali, aí veio para Bahia, foi para o Ceará, São Bernardo do Campo. Ele começou a evangelizar, porque ele era o apóstolo. E o apóstolo, ele não pode ter uma igreja, porque ele é um enviado. Já o pastor tem que ser pastor de uma igreja local. É pastor local. É tanto que o próprio saudoso pastor Joaquim Gonçalves, ele não poderia ser pastor. Ele teria que ser apóstolo. Porque o apóstolo é aquele que envia. É o enviado. Mas por que ele não assumiu o ministério do apostolado? Porque se ele assume, ele perdia a igreja. E perder a igreja quer dizer perder dinheiro, perder dízimo, perder oferta, perder tudo. Coisa que o irmão Asher Russell Martin não era apegado a nada de dinheiro. Não era apegado. Está aqui um homem, um servo de Deus, um homem humilde, mas cheio do Espírito Santo de Deus. Porque o que mata o homem é o dinheiro. É como todos os outros pastores da mensagem, que não poderia ser pastor, que estão abrindo igreja em cada esquina no Brasil, não poderia exercer o ofício de pastor, mas sim de apóstolo, porque ele está enviando, ele está levando a mensagem para outros estados. Então, ele vai e coloca um pastor lá, não para ser vinculado a ele. Mas o que acontece no Brasil hoje? O que é que acontece? Pastor abrindo igreja, como é de Macedo, Arraial Universal, em cada esquina, pastor da mensagem estão abrindo igreja em cada lugar, em cada esquina estão abrindo uma barraca chamada igreja,
estão abrindo um supermercado, seja lá o que, com placa de igreja. Mas que não é igreja, é uma casa comercial. Virou casa comercial. Aí daí o que você está vendo na mensagem hoje. Hein? Essa compra e venda. Estão vendendo salvação, estão vendendo tudo. Então, e os homens? Lá antes de 1970, teve homens aqui no Brasil que acompanharam o apostolado do irmão Martim, do apóstolo Martim, o missionário, o irmão Martim. Aí você vai ver, teve o irmão Enio de Freitas, esse ungido, esse Micaías de Deus. O pastor Enio foi um dos pioneiros que andou com o irmão Martim. Né? Depois tem aí o pastor Antônio Mafre. Pastor Antônio Mafre também que acompanhou. Aí tem Domingos Prego Leonel. Homens de Deus que acompanharam o início do ministério do missionário Acha Rússio Martim aqui no Brasil. Tem o pastor Lúcio. Temos aí pastor Claudemir de São Bernardo do Campo. Tem o pastor Pedro Leal, lá no Rio de Janeiro, também ali andou por Batatas. Tem aí também o apóstolo Balbino Mota, que também é um dos pioneiros. Pastor Sebastião de Mauá. Pastor Orlando de Ituba, em Santa Catarina. Pastor Adelso, que morreu num acidente numa Kombi. Né? O irmão Martim evangelizou o Brasil desde a época da construção de Brasília. Foi a Bahia, Mato Grosso, Ceará, São Bernardo do Campo, enfim. E esses pastores, esses homens de Deus, que eu citei agora, esses nomes, o pastor Enio de Freitas, pastor Antônio Mafre, pastor Jorge Abraão, pastor Domingos Prego Leonel, pastor Lúcio, pastor Claudemir de São Bernardo do Campo, pastor Pedro Leal, do Rio de Janeiro, pastor Balbino Mota aí de Campinas, em São Paulo, pastor Sebastião de Mauá, pastor Orlando, aí de Santa Catarina, pastor Adelson, que morreu aí, como eu falei, num acidente, numa Kombi. Esses homens são os pioneiros que aceitaram a caminhada com o missionário Acha Rússio Martim. Quando chega em 1970, foi que o saudoso pastor Joaquim Gonçalves conheceu a mensagem, que Joaquim era lá das Assembleias de Deus, conheceu a mensagem, veio para a mensagem, e daí o irmão, eu não sei quem batizou o pastor Joaquim, eu não me lembro bem se foi o pastor Enio de Freitas, eu não sei. Eu sei que o pastor Enio, esse Micaías de Deus, foi um que andou com o missionário Martim Rússia, o irmão Acha Rússio Martim, pastor Enio de Freitas, e esses que eu falei aqui, eu nominei a todos, homens de Deus, e tantos outros, né, que são muitos, homens que começaram, tiveram seu início aqui nesse ministério do irmão Martim, que não tinha essa gula, não tinha essa ganância pelo dinheiro, pela fama. Quando Joaquim Gonçalves, o saudoso homem de Deus, ele começa a divulgar a mensagem pelo Brasil, então ele começou a enviar pastores. Ele, como pastor de Goiânia, ele deveria ter o ministério de apóstolo, porque aí ele podia enviar, mandar um para ali, para Paraíba, para não sei, e tudo mais. Mas não, ele começou a abrir igreja em tudo que era lugar no Brasil, divulgando a mensagem. Ninguém pode aqui, de maneira nenhuma, tirar os méritos do saudoso pastor Joaquim Gonçalves. Ninguém pode tirar os méritos dele. Ele trabalhou muito, ele se dedicou muito a divulgar essa mensagem. Só que o ministério dele era para ser um ministério de apóstolo. Era para ser um apóstolo no Brasil. E não um pastor. Porque o pastor não pode estar enviando outro pastor. Aí se torna ministério de nicolaísmo, que é o que tem hoje mais no Brasil.
Ministério de Nicolaítas. Por quê? Porque infringe a palavra, porque eles passam por cima da palavra. Aí o que aconteceu? Depois a igreja ficou rica e foi enricando os demais, muitos se completando do irmão Brana, da palavra, da mensagem, e enricaram, ficaram altamente ricos. Com o nicolaísmo aí dentro da igreja, os homens se tornaram famosos, muito famosos, né? Não é isso mesmo? Tudo cheio do dinheiro, cada um morando nas suas mansões, cada um andando nos seus carrões importados. O irmão Asher Russo Martins tinha algum carro importado? Vocês sabem dizer se esse homem aqui era rico? Desafio qualquer um de vocês. Você sabe informar se esse homem aqui, ele morava em casa de condomínio fechado, pago 3 milhões numa casa, num condomínio fechado? Hein? Você acha que tinha isso? É o que tem hoje na mensagem, é isso, esses engomados. A maioria desses engomados aí, tudo milionário, se completaram com o nome de William Brana, se completaram aí na mensagem e se desviaram da mensagem. Olha aí o que acontecia aqui no ministério do irmão Asher Russo Martins e no ministério desses outros pastores que eu mencionei, nesses ungidos de Deus. Ninguém aqui estava interessado por dinheiro. Esses ministros, quando acompanharam o pastor, o missionário Asher Russo Martins, eles não estavam nem aí com porcaria de dinheiro, eles não estavam pensando em fama, eles não estavam pensando em ser holofotes, eles não estavam pensando nisso. Ele estava pensando em olhar para umas pernas de uma mulher boa, gostosa, que podia trazer lá o adultério. Eles não estavam nem aí com isso. Mulher não importava. Podia ser uma Miss Brasil, para eles não tinha nada a ver. Mas o importante era pregar o evangelho na essência da palavra soberana de Deus. Esse era o interesse desses homens. Mas hoje, e que se tornou a mensagem? Essa aqui é o anjo do Brasil, que o irmão Brana se referiu na mensagem de conferência. O irmão Brana fala do anjo que está no Brasil. Ele se referiu ao irmão Asher Russo Martins. É tanto que está aqui a coluna de fogo aqui sobre ele. Tem que ter esse sinal no mistério de William Brana. Os ungidos de Deus que crê no profeta e crê nessa mensagem, eles têm que ter um sinal, não seja onde, mas tem que ter um sinal da coluna de fogo sobre ele. E quantos desses pastores aqui que eu citei, que já tiveram esse sinal da coluna de fogo? Pastor Enio de Freitas, sinal da coluna de fogo. Pastor Balbino Mota, com sinal da coluna de fogo. E tantos outros, Pedro Leal, hein? Sebastião, Pastor Orlando, Adelson, não sei se já faleceram, muitos até já partiram, e outros continuam aí, na lida, na labuta. Então o missionário Asher Russo Martins era o anjo que o irmão Brana se referiu na mensagem conferência. Era sobre ele. Mas muitos ministros no Brasil, por causa da idolatria, que passaram na época a idolatrar o saudoso pastor Joaquim Gonçalves, dizia que o anjo era o pastor Joaquim Gonçalves. Dizia que o anjo no Brasil era Joaquim Gonçalves por conta do trabalho que o pastor Joaquim fazia, divulgava e desbravava, mandava gente para tudo que era lado, pregava o evangelho nas rádios, por tudo que era lugar, nos matos, nos guetos, nas favelas, não importa. Ele mandou ver para todo o Brasil a mensagem. Um homem de Deus, um servo de Deus esforçado. Mas não era o anjo que o irmão Brana se referia. O anjo que o irmão Brana se referia era o irmão Martins, que estava ali com o sinal da coluna de fogo sobre ele. Mas hoje os ministérios de hoje nós estamos em 2026, mês de junho de 2026. Como é que está o ministério de Goiânia hoje? Você sabe informar? Como é que está o ministério de Goiânia hoje, daquele que foi um dos pioneiros depois de 1970? O que aconteceu com o ministério? Por que foi que caíram? Por que estão nessa confusão danada? Por que espiritualmente estão caídos? Por quê? Porque se desviaram da mensagem. Podem pregar a mensagem de William Brana aí 200 milhões de anos,
não adianta de nada, se desviaram da mensagem. Deu um efeito dominó nesse ministério de Goiânia. Deu um efeito dominó, caiu foi tudo. Aí você vê vários ministérios que se tornaram nicolaísmo dentro da mensagem. Aí você vê um monte de pastores abrindo igreja em tudo que é lugar e dizendo que são pastores. Mas por que não tem o ministério de apostolado? De apóstolo? Que aí sim você podia abrir igreja em tudo que é lugar. E ali aclamava um pastor, colocava ali, aquele pastor tem que ser pastor local. Mas não. Por que eles não fazem isso? Para não perder. Por que Joaquim Gonçalves não era um apóstolo e se ficou como pastor, mas fazendo trabalho de nicolaísmo, abrindo igreja em cada esquina e colocando pastor para aquele pastor ser mandado e comandado por Goiânia? Isso é nicolaísmo. É como o César Augusto faz aqui em João Pessoa. Nicolaísmo. É como o Febrônio e tantos outros dentro da mensagem, que tem esse mesmo esquema de trabalho, que não deixa o púlpito, não larga o púlpito de jeito nenhum, que púlpito é uma fonte de renda para eles. Púlpito é uma fonte de receita, de renda, de lucro. É a coisa mais lucrativa hoje. O que dá mais dinheiro hoje não é farmácia nem supermercado. O que dá mais dinheiro hoje é púlpito, porque você não paga imposto. E é o dinheiro que entra e que você não sabe como é que sai. Só sabe que entrou, mas a saída do dinheiro, só Deus sabe o que é que esses homens fazem com essas fortunas que estão nessa máquina arrecadadora chamada igreja. Não se tornaram igreja, se tornaram, dentro da mensagem, uma fonte de arrecadação, se completando com o nome de William Branham e com a mensagem na mão, dizendo: eu creio no profeta, eu creio no profeta e eu creio no profeta. E a máquina arrecadadora só é tlim, tlim, tlim. E é assim. Aí você vai ver pastor comprando casa aí de 3 milhões de reais em condomínio fechado, andando em carrão de luxo, pagando uns 500, 600 mil em carro importado, desfilando com o dinheiro dos pobres coitados que estão precisando de uma renovação espiritual, cuja igreja não tem mais poder para dar essa renovação espiritual a nenhum desses. A nenhum. Não tem como, porque caíram. Caíram. Cadê a humildade? Existe humildade nesses tabernáculos, na maioria, não quero aqui generalizar, mas existe a humildade na maioria desses tabernáculos, desses pastores, que tem a humildade aqui desse precioso irmão Acha, Russell, Martim. Cadê a humildade? Cadê a simplicidade? Não tem. Tem arrogância, tem soberba, tem prepotência, tem orgulho, tem tudo, menos amor e humildade. É uma coisa que falta. Mas estão dizendo que crê na mensagem. Mas estão dizendo que crê na mensagem. O que está acontecendo na maioria dos tabernáculos? Estão tocando um som incerto. O que estão tocando é um som incerto. Precisa voltar. Lá em 1966, 67, 68, precisa voltar e aprender o que foi que o irmão Acha Russell Martim ensinou aqui no Brasil, comissionado pelo profeta de Deus, o irmão William Marion Branham. Nesse aí, eu assino embaixo, bato o prego e viro a ponta. Então, está faltando o homem de Deus na mensagem. Está faltando pastores na mensagem. Pastores ungidos de Deus. Está faltando pastores ungidos de Deus, que Deus possa usar para levar a mensagem adiante. Está faltando, porque a maioria se corromperam. A maioria se tornaram corruptos de púlpito. Espiritualmente falando, e são corruptos, espiritualmente falando. Se corromperam, se venderam. Para quê? Um se vendeu por uma perna de mulher,
outros se venderam por aplausos, outros se venderam por holofote, outros se venderam por ganhar dinheiro, por ficar rico, outros se venderam pela fama, outros se venderam para se apresentar como maiorzão, como todo poderoso, e a igreja caída. A igreja espiritualmente está em frangalhos. A igreja está em frangalhos aqui no Brasil. Na maioria desses tabernáculos, 90% desses tabernáculos perderam a presença do Espírito Santo de Deus. 90% perderam a presença do grande eu sou. 90% desses tabernáculos perderam porque caíram na infamidade, caíram no pecado e não tem condições de pregar contra o pecado. Mas nós temos ainda o pequeno rebanho, o remanescente, que continuam firme, segurado com a espada da palavra, a espada da mensagem, pregando, levando adiante. Não importa se processa, podem me processar quantas vezes vocês quiserem, mas aqui continuarei bradando o sinal da palavra de Deus. Não só eu, mas outros pequenos Micaías que temos espalhado pelo Brasil afora. Então essa homenagem aqui ao missionário, irmão Asher Russell Martin, que hoje, com certeza, está na glória, com certeza ali, junto com o irmão Brana, esperando esses remanescentes que ainda estão aqui na terra, também um dia se juntar a eles, para que o irmão Brana venha apresentar o seu rebanho ao Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe, em nome do Senhor.